Você entra na farmácia, vai até o balcão, entrega a receita que o médico te deu e espera pacientemente enquanto o atendente registra alguma coisa no computador. Deve estar buscando se o remédio está no estoque ou alguma coisa assim, você pensa. Mas nem sempre é o que está acontecendo. Sem você saber, os dados do seu médico e do remédio que ele receitou estão indo para uma base de dados particular. Esses dados são vendidos para a indústria farmacêutica mais tarde e ela usa essas informações para tentar influenciar o que o seu médico vai te receitar no futuro. Influenciar como? Oferecendo viagens, presentes e contratos. Contratos, isso mesmo, contratos para os médicos. Quem investigou esse Big Brother das receitas médicas e os milhões de reais pagos pelos laboratórios para influenciar os médicos é a repórter Amanda Rossi. Bem-vinda ao UOL Prime, Amanda Rossi. Obrigada, muito bom estar aqui de novo para falar mais uma vez sobre dados de saúde. A Amanda e eu já conversamos aqui de uma outra reportagem dela sobre como as farmácias exigem os nossos CPFs em troca de desconto. Como elas armazenam todo o nosso histórico de compras, não só meu e da Amanda e seu, mas como de dezenas de milhões de pacientes no Brasil. E depois elas cobram para dar acesso a esses dados para os anunciantes, sem que você saiba, obviamente. Se não ouviu, te recomendo fortemente procurar o episódio 7 deste podcast, porque essa história tem impacto direto na sua vida. Foi um dos episódios de maior audiência e repercussão do UOL Prime. Desde então, a Amanda não dormiu nas glórias, ela continuou apurando, continuou investigando e descobriu que a vigilância das farmácias e das Big Pharma se estende também à classe médica. Só em Minas Gerais, os laboratórios gastaram 200 milhões de reais em mimos para os seus médicos parceiros. É sobre como as farmácias e os laboratórios tentam influenciar o que o seu médico prescreve para você que a gente vai conversar hoje aqui no UOL Prime. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Amanda, é muito bom ter você de volta aqui no UOL Prime. Eu quero dizer que a minha ida à farmácia, e não só a minha, mas de muitos amigos meus, até médicos, mudou depois do episódio que a gente gravou sobre as farmácias, viu? Alguns até me contaram histórias peculiares sobre como provocaram barracos na farmácia por causa da Amanda Rossi. Eu tô sabendo que agora tem mais gente brigando nas farmácias, né? Sabendo para que o seu CPF está sendo exigido e sabendo que o desconto é fictício. Que eu repito aqui para começar e reforço, né, sua mensagem para quem não ouviu o episódio, volte lá. Os descontos são fictícios, na maioria das vezes. Bom, você começou a investigar essa história olhando para aquilo que as farmácias fazem depois que pedem para a gente dar o CPF para elas, depois que a gente compra o que a gente vai comprar lá, seja o que for. Como é que você descobriu que elas também se interessavam pelo CRM, né, pelo registro dos médicos? Depois que a gente publicou essa reportagem das farmácias, eu fui tomar um café com uma pessoa que tinha um cargo executivo em uma grande rede de farmácias e começamos a conversar sobre vários assuntos. E, de repente, lá pelo meio da conversa, essa pessoa solta uma frase: o que a farmácia sabe sobre você, Amanda? A IQVIA sabe sobre os médicos. Então, eu anotei essa frase bem grande, continuei a conversa, saí dali e fui imediatamente começar uma outra investigação. Quem é a IQVIA? O que ela sabe sobre os médicos, que é a mesma coisa que as farmácias sabem sobre mim? Como é que se escreve a IQVIA? É até difícil de falar. É IQVIA. É uma empresa de dados de saúde que tem uma gama de atuação muito grande. E aí comecei imediatamente a investigar, porque eu já sabia que a farmácia sabia muito sobre mim, né? Então, para quem não ouviu o podcast, são 39 páginas de dados com 15 anos de tudo que eu comprei nas farmácias e que revela todo o meu histórico de saúde, informação muito sensível. Então, se a farmácia sabe tudo isso sobre mim e essa outra empresa sabia tudo sobre os médicos, tinha uma outra história aí que precisava ser investigada. E fazendo essa investigação, eu descobri que não era só a IQVIA.
uma outra empresa que se chama Close-Up, que é uma empresa até que é pioneira. A IQVIA veio depois para tentar concorrer com essa operação que a Close-Up montou aqui no Brasil. Que bom que tem concorrência nesse aspecto, né? Que bom. Essa Close-Up, ela tem essa operação há quase 4 décadas. 40 anos? 40 anos monitorando o que os médicos estão prescrevendo. Mas como assim monitorando? Detalha pra gente como é que funciona esse negócio. Vamos pensar passo a passo como que isso funciona. Eu fui lá e entreguei minha receita. Você foi lá e entregou a sua receita. Sem você perceber, o balconista da farmácia, ele já tem uma instrução para fazer a coleta da informação daquela prescrição para um banco de dados. Então, ele está lá, vamos supor, você chegou com uma receita de um dermatologista que tem tanto um remédio para uma alergia que você tem, um remédio de tarja vermelha, como também ele aproveitou lá e te passou um protetor solar. Quando a pessoa vai consultar esse produto no computador, ela vai ali sorrateiramente apertar um botãozinho no teclado, vai dar um pop-up na janela do computador, coloca o CRM do médico. Ele coloca sem você ver e aparece lá, receita capturada com sucesso. Você sai da farmácia sem ter levado o produto e a informação é capturada da mesma forma. É isso que você está contando, quer dizer, não é só aquilo que você compra e que você precisa comprar porque o médico receitou, que precisa de um CRM. Ele também está pegando as informações de todo o resto dos produtos que o médico receitou, tudo. Seja o que for, até uma bala para tosse. Porque é o médico que vai indicar o remédio que você vai tomar. Então, no Brasil, a indústria farmacêutica não pode fazer propaganda de remédio diretamente para o consumidor. Então, ela faz propaganda para o médico, porque é o médico que vai promover a venda daquele medicamento ou daquele produto. Então, para saber se a venda está acontecendo através daquele médico, é importante você ter uma forma de você analisar os dados. E como que isso é feito? Isso é feito pelas farmácias. Então, é essa operação que está montada já há muitas décadas. Então, hoje em dia, a gente tem bancos de dados. É tudo como eu falei no computador. Aperta um botãozinho ali no computador e aí ele consegue capturar, o balconista consegue capturar essa receita. Mas, antigamente, as farmácias elas tinham maquininha de microfilmagem. Então, quem é mais velho, vai lembrar que muitas vezes o balconista pegava a sua receita e ia lá para o fundo da farmácia. E você pensava, tá pegando a caixinha do remédio. Tinha uma maquininha de microfilmagem lá, dada por essa empresa Close-Up, e depois ela ia lá no fim do mês, pegava os microfilmes e passava isso para o banco de dados. Então, é uma operação que já existe há muito tempo para saber o que esse médico está prescrevendo. Vejam que nós temos médicos de categoria 1, que são os médicos top, os 20% de médicos top em termos de prescrição. Esses 7.300 médicos geram 20% de todas as prescrições dentro da nossa base no Brasil. Esse que você acabou de ouvir é Paulo Paiva, vice-presidente da Close-Up, num evento em outubro de 2019. Mas é o governo que exige que os dados da receita ou o CRM do médico sejam cadastrados para medicamento controlado. Acontece que num computador existem muitos bancos de dados rodando. Então, tem o banco de dados que pega o seu CPF, que depois vai para anunciante, é o episódio anterior. Tem o banco de dados do medicamento controlado, que é do governo federal, que o objetivo dele é a gente pensar a saúde pública. Então, se está tendo muito consumo de antibióticos, está tendo muito consumo de tarja preta. Mas isso é uma parcela mínima. Que é uma parcela mínima. A farmácia vende. E aí tem um outro banco de dados, que é essa história, que é o banco de dados do que o médico está prescrevendo. Esse banco de dados ele é vendido depois para a indústria farmacêutica. Que vai ter de pastilha Valda a creme para assadura, né? Ô, Amanda, a gente tem alguma ideia de quanto essas empresas que fazem brokeragem, né, para usar uma palavra do mercado financeiro aí, que ficam intermediando a venda, a comercialização de informações suas, minhas e dos médicos, quanto delas faturam? A gente tem uma informação do tamanho do banco de dados da IQVIA. São 250 milhões de prescrições que eles conseguem capturar nas farmácias brasileiras em 1 ano. Isso só a IQVIA. E eles armazenam esse banco de dados por cerca de 5 anos. Com certeza a gente está falando de um número de prescrições na ordem de bilhão, né, que estão nesses bancos de dados e que são usadas para categorizar os médicos e para depois alimentar o marketing farmacêutico. Os médicos sabem, ou pelo menos desconfiam, que
as suas receitas estão sendo monitoradas pela farmácia e pela indústria farmacêutica? Antes da reportagem, eles suspeitavam. Agora, né, não tem mais desculpa. Tá tudo lá desenhadinho de como que funciona esse ciclo de vigilância da prescrição dos médicos. Mas eles suspeitavam sim. Por quê? Porque os médicos... eles têm um relacionamento com a indústria farmacêutica. De que forma? A indústria farmacêutica tem um profissional contratado que é o propagandista. É o representante comercial da indústria que o papel dele é ficar no pé do médico. Ele vai fazendo visitas no consultório, ou às vezes até no hospital, onde o médico estiver, ele vai atrás do médico com o objetivo de apresentar os produtos do laboratório dele e tentar convencer que o médico prescreva o laboratório dele, não prescreva o laboratório concorrente e muito menos prescreva o genérico. Então, esse propagandista, só para a gente ter uma ideia, no Brasil, com carteira assinada, são 21 mil profissionais e o salário médio deles é de 11 mil reais. Peraí. Tem 21 mil brasileiros com carteira assinada, cuja única e exclusiva função é convencer o médico a prescrever um remédio de uma marca X e não Y. É muito mais, porque esses são os com carteira assinada que estão cadastrados nessa função. Às vezes eles podem estar cadastrados em outra função. Então, para a gente ter uma ideia do que esse exército faz, só a Eurofarma, que é um dos 3 maiores laboratórios do país, tem 4 mil propagandistas. E em um ano eles fazem 6 milhões de visitas. Isso dá mais de 25 mil visitas por dia útil. Então, você imagina que hoje tem pelo menos 25 mil visitas sendo realizadas só pelos representantes da Eurofarma. Então, os médicos têm esse contato com o propagandista. Então, cada propagandista ele já tem a sua lista de médicos. Então, é um contato que dura ao longo do tempo. Então, eu sou propagandista e eu visito você, Toledo. Então, assim, às vezes eu fico te acompanhando durante anos. É uma relação que se estabelece. E nesse diálogo, os médicos ouvem coisas que indicam que a sua prescrição está sendo monitorada. Então, é mais ou menos assim. Pô, doutor Toledo, esse mês o senhor passou a prescrever o colírio do concorrente. O que aconteceu? Por que o senhor não está mais, né, sendo parceiro da nossa marca? Ou então, pelo contrário, nossa, doutor Toledo, esse último trimestre o senhor arrasou. Olha só como explodiu o número de medicamentos aqui para acne que o senhor receitou para os seus pacientes. Então, eu recebi um áudio de uma conversa entre um propagandista e um médico, que o propagandista mostrava os dados para o médico e ainda dizia, olha, doutor, e se o senhor ainda por cima disser para o seu paciente para comprar nessa farmácia aqui, aí para mim ainda é melhor porque eu ainda ganho uma comissão. Então, às vezes é um diálogo muito claro, às vezes ele é um diálogo mais oculto, mas os médicos suspeitam sim que tem esse controle sobre a prescrição deles. Agora, Amanda, isso daí que você está descrevendo é legal? Essa coleta de dados é consentida? Os médicos estão ok com isso? Estão todos os médicos? Não, né? Não, muitos médicos se incomodam muito com essa vigilância. E um deles até disse para mim que se sentiu como se o consultório dele estivesse sendo invadido para tentar mudar a prescrição dele. Aquele momento do consultório, que eu sempre achei tão privado, onde estou eu e o paciente, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio para dar o melhor tratamento para o meu paciente, ele está sendo invadido. Esse que a gente ouviu é o oftalmologista Wallace Chamon, professor da Universidade Federal de São Paulo, professor de medicina, obviamente, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E ele quis saber quais informações sobre as suas prescrições médicas estavam indo parar na mão da indústria farmacêutica. Você conseguiu descobrir? Conseguimos descobrir. Foi um trabalhão para o Dr. Wallace Chamon. Ele insistiu durante 2 meses e depois ele conseguiu parcialmente acesso a essas informações. Mas deram um trabalhão para ele. Tentaram vencer ele pelo cansaço mesmo. Para quem que ele pediu essas informações? Como é que ele fez? Ele pediu essas informações para a Equivia e para a Close-Up. Eu acredito que ele tenha sido o primeiro médico no Brasil que foi até essas empresas para solicitar os dados. Elas ficaram muito surpresas. Então, no primeiro momento, Toledo, elas passavam para ele, olha, doutor Wallace Chamon, o seu nome é Wallace Chamon, o senhor é oftalmologista, o seu CRM é tal e o seu endereço é tal. Também temos aqui o seu telefone e este é o seu e-mail. E ele se sentiu muito incomodado com isso, porque obviamente que ele não estava querendo acesso a essas informações. Então ele precisou ficar insistindo, marcaram reunião, ele precisou mandar foto dele criptografada, e aí na reunião ele dava senha. Aí eles que tinham toda a ficha dele
sabiam quem ele era, o que ele prescrevia. Agora, requisitando, estando no papel de quem precisa ceder as informações para os donos da informação, aí eles querem confirmar que ele é ele mesmo. Mas e os outros atores desse processo? A farmácia entrega de bom grado para a Quivia e para a Close-Up esses dados, não cobra por eles? É um comércio. A Close-Up, ela continua até hoje pagando por prescrição que é capturada na farmácia e enviada para eles. Então, a gente ouviu algumas fontes do setor que disseram que hoje o preço está entre 7 e 13 centavos por receita capturada. E a gente viu em algumas farmácias essa operação de captura acontecendo e em um dos computadores, a gente até mostra isso no vídeo que a gente publicou no UOL, está escrito no alto assim da tela do balconista, não esqueça de capturar a prescrição, exclamação, exclamação, exclamação. Desculpa te interromper, mas é que agora eu fiquei pensando que todo o tempo que eu perdi na minha vida, e todo mundo que está ouvindo já perdeu esse tempo, na fila para ser atendido no balcão da farmácia, porque essa fila não é uma coisa de hoje. Ela já existe há algum tempo, mas ela foi a minha impressão pessoal é que o tempo de espera é cada vez maior, porque o tempo de atendimento é maior. Quais outros instrumentos os laboratórios têm para influenciar o que o médico vai prescrever? Essa é, acho que é a grande questão da nossa conversa de hoje, que é conflito de interesse, né? Então, você tem aí um cenário permeado de conflito de interesse, às vezes sutil, às vezes bastante ostensivo. Então, nesse relacionamento, a indústria farmacêutica tem um monte de carta na manga. Então, ela tem a carta da informação sobre o remédio. Ela tem a carta da amostra grátis. Esses caras, esses propagandistas, eles distribuem muita amostra grátis para médico. Eles recebem... Ele nunca entra de mão abanando no consultório. Para você ter ideia, a gente acessou processos trabalhistas de propagandistas contra laboratórios, então eles reclamam que eles têm que separar um cômodo da casa deles só para guardar as amostras grátis. Tem um dos processos que fala que o propagandista recebe 100 caixas de papelão com 70 caixas de medicamento por mês para distribuir. 100 caixas de papelão com 70 caixas de medicamento dentro. Então, essa é uma das outras cartas. Também tem a carta dos jantares. Os médicos são convidados para jantar com as farmacêuticas para ouvir um pouquinho mais sobre aquele novo remédio que a farmacêutica está lançando em restaurantes caros. Também tem a carta de convites para participar de congressos nacionais e internacionais, com tudo pago pela farmacêutica. Assistir ao congresso, é isso? Para assistir ao congresso e também convites para firmar contratos com o laboratório para dar palestras para o laboratório, seja nesses restaurantes ou seja nesses congressos. Esse jantar aí, que parecia uma coisa entre amigos só, entre médicos e tal, tem um médico que está recebendo para ir no jantar e convencer os amigos a prescreverem alguma coisa, é isso? E ele está recebendo, às vezes, mais do que ele ganharia se ele desse um plantão de 12 horas. Quando os médicos eles vão dar aula nesses jantares, eles já recebem pronto do laboratório uma apresentação de slides com o que eles têm que falar. E se o médico quer ser um pouco mais autônomo e falar algumas coisas a mais do que está no slide que veio do laboratório, ele tem que submeter essas mudanças que ele fez para aprovação do laboratório, que está contratando ele para dar palestra. E eu recebi esses slides e conversei com médicos que me contaram sobre isso. E eu vi histórias de que quando o médico muda alguma coisa que vai contra o interesse do laboratório contratante, ele é informado que ele não pode falar aquilo e se ele insistir em falar, ele pode perder os próximos contratos. Obviamente a gente não está falando de todos os médicos, não dá para generalizar. Tem médicos que eu conheço que já colocaram representante para fora do consultório, justamente insinuando algum tipo de influência extracurricular, digamos assim, sobre a atuação dele. Mas, então, significa que em alguns casos, em alguns congressos, algumas dessas palestras patrocinadas por laboratórios, o médico nada mais é do que um boneco de ventríloco. Olha, é muito complicado, porque se você vai olhar, tem dinheiro da indústria farmacêutica em todas as áreas, para o bem e
para o mal, pensando na questão do conflito de interesse, porque realmente a gente depende do financiamento da indústria farmacêutica para o desenvolvimento de novas drogas que vão melhorar e vão salvar a saúde de milhões de pessoas. A gente acabou de viver a pandemia da Covid, a gente viu isso com as vacinas. Então, o dinheiro da indústria farmacêutica, ele é fundamental para o desenvolvimento de novas drogas. Mas quando você vai ver, por exemplo, um estudo que vai ser apresentado no Congresso, e você vai lá na nota de rodapé, esse estudo foi financiado pelo laboratório, todos os autores que participaram do estudo, eles foram financiados pelo laboratório para congressos e para contratos de palestras. E aí esse estudo vai ser apresentado por um palestrante que pode ter sido pago pelo laboratório. Aí quem vai ouvir esse estudo sendo apresentado é um médico que recebeu para ir naquele congresso como ouvinte. Depois esse médico ele pode ser chamado para dar palestra para outros médicos na região onde ele está, e aí outros médicos vão ganhar o jantar para ouvir. Então é um ciclo que vai propagando informação que é benéfica para a venda daquele medicamento. Agora, fazendo aqui a defesa dos cientistas que publicam, dos pesquisadores e dos médicos que publicam em revistas científicas, ele é obrigado a escrever lá no finalzinho do paper se você tem algum conflito de interesses, né? Quem pagou pela pesquisa, né? Você tem que declarar, você é obrigado a fazer isso, né? Nas boas revistas científicas, sim. E não seria bom se no consultório tivesse isso também? Poxa, esse médico tem esse conflito de interesse, esse conflito de interesse. Por que a gente considera que é importante que, por uma publicação científica, que o conflito de interesse seja divulgado, mas para a gente, como paciente, a gente não pode ter acesso a essa informação, né? Agora, as empresas, elas dizem, elas reforçam muito que elas não trocam esses benefícios pelas prescrições. Não é automático. Não é automático. E os médicos também. Muitos deles falam, não, mas eu estou indo para o congresso, eu estou fazendo essa palestra, mas a minha prescrição é autônoma. Eu prescrevo esse medicamento do mesmo laboratório que está me pagando esses benefícios, mas é porque eu realmente acredito que esse medicamento é o melhor para o meu paciente. Então, tem essas nuances, né? E tem aquele que não prescreve, apesar do patrocínio. Né? Tem muito médico que é altamente crítico desse sistema e que fica muito preocupado como esses conflitos de interesse pode contaminar toda a cadeia de atendimento de saúde. Então, você tem desde o médico que decidiu que não vai mais receber o propagandista, até médico que tenta ativamente mudar essa operação no Brasil. Então, para você ter uma ideia, lá nos anos 2010, o Conselho Federal de Medicina teve um presidente, o Dr. Roberto Dávila, que ele quis proibir os laboratórios de pagarem para os médicos viajarem para o exterior para participar de congresso ou até no Brasil. Foi demitido. Então, na verdade, ele brigou bastante na época. E aí ele tinha uma frase ótima nessa época, o Dr. Roberto Dávila, que ele dizia assim: por que a indústria farmacêutica paga para eu ir para um congresso e não paga para o meu colega? É por causa dos meus olhos verdes? Dizia o Não Dr. é bem Roberto os olhos Dávila. que são verdes, né? E aí ele mesmo continuava nesse sentido. Ele falava, não, é por causa da caneta da minha prescrição. Só que naquela época, aí respondendo a sua pergunta, o que aconteceu com ele? Ele sofreu uma pressão enorme e nada disso foi para frente. Agora, essa não foi a única tentativa. Então, você continua tendo médicos e instituições que tentam mudar esse sistema. Mais recentemente, tem o caso do Hospital AC Camargo, em São Paulo, que proibiu a visita de propagandista para os médicos do hospital e foi além. Falou para o laboratório, olha, você quer vender para mim? Então você vai ter que todo ano me mandar uma lista dizendo quanto que você pagou em benefício e em contratos para cada um dos meus médicos. Então você tem muito médico, AC Camargo, só para ficar claro, é o hospital de referência em tratamento no câncer no Brasil. Então você tem muito médico e instituição que são críticas dessa relação cheia de conflito de interesse e que gostaria de mudar essa situação. A gente falou lá no começo, na minha apresentação, que só lá em Minas Gerais os laboratórios tinham gastado 200 milhões de reais com mimos para médicos parceiros. Por que a gente só fala de Minas Gerais? Minas Gerais é um estado pioneiro no Brasil. Só em Minas Gerais existe uma legislação que obriga que todas as indústrias da saúde, tanto as fabricantes de remédio como de próteses, os equipamentos de saúde, que elas declarem publicamente quanto que elas concedem em benefícios ou em recursos
para profissionais de saúde. Essa ideia não é uma ideia original de Minas Gerais, não. Isso surgiu nos Estados Unidos em 2010, com o Barack Obama, na época que estavam discutindo o Obamacare. Foi criada uma legislação chamada Sunshine Act, então o Decreto da Luz do Sol, para trazer transparência para os pagamentos da indústria da saúde para os profissionais da saúde. E isso, então, está em vigor nos Estados Unidos há mais de 10 anos, foi copiado em dezenas de países, grande parte da Europa, e aqui no Brasil a gente não tem nada parecido ainda, só em Minas Gerais. Então, não tem nenhuma lei federal, nem projeto de lei, nada disso. A gente está absolutamente atrasado em comparação com outros países que já consideram que esse conflito de interesse não pode ser expresso apenas ali no paper, como a gente estava comentando antes, no rodapé do paper, mas ele também tem que estar expresso para o paciente, que no fim das contas é a pessoa mais importante ali da cadeia da saúde, é quem vai receber o atendimento médico. Então, a gente está muito atrasado. E Minas Gerais aprovou essa legislação no final de ano, na véspera de Natal, quase em 2016. Teve uma pressão ali para que essa legislação depois ela não fosse implementada, mas ela foi, só que ela é desconhecida. E eu não estou falando só de paciente, não. Os médicos não sabem que essas informações são declaradas. Eu falei com gente na Secretaria Estadual de Saúde que não sabia. Ministério Público, gente que cuida da área da saúde, não sabia que a lei existia. Pesquisador. Então, é uma lei super importante, só existe em Minas Gerais. Ela ajuda a gente a entender, de fato, como que é essa relação financeira, mas ela é uma lei desconhecida. Então, o que a gente fez? A gente mergulhou nessas informações pela primeira vez, deu um trabalhão, porque os dados estão bem desorganizados, para mostrar um primeiro raio-x, quanto que os médicos recebem da indústria de medicamentos no Brasil. E o que você descobriu olhando nas entranhas dessa base de dados? Então, Toledo, são 200 milhões de reais que foram da indústria da saúde para os médicos de Minas Gerais entre 2017 e 2022. Quer dizer, esse número você calculou a partir de cada um dos milhares de registros que você encontrou na base. São 320 mil registros nessa base de dados. A maior parte desse valor, mais de 90%, é pago por laboratório farmacêutico. As empresas de próteses, elas pagam menos. Então, hoje, né, em Minas Gerais, que é um raio-x do Brasil inteiro, né, a maior parte dos pagamentos é feito pelas fabricantes de medicamentos. E olha só, isso aqui é bem importante. 70% desse valor foi só para 3% dos médicos de Minas Gerais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quer dizer, não dá para generalizar que essa é uma indústria que beneficia todos os médicos. Muito ao contrário. Quer dizer, tem uma castazinha de 3% que recebe o grosso do dinheiro. Então, você tem um número pequeno de médicos que está na lista de prioridade desses pagamentos. Você tem 10 médicos que ganharam mais de R$1 milhão. 1 milhão? Da indústria farmacêutica? R$1 milhão cada um. Não só da indústria farmacêutica, da indústria de saúde em geral. Você tem um grupo de algumas centenas de médicos que ganharam mais de R$100 mil. Então, quem são os mais patrocinados? Os cardiologistas, os dermatologistas e os endocrinologistas. São os médicos que mais recebem benefícios e recursos da indústria. E agora, para onde que vai esse dinheiro, Toledo? 200 milhões de reais. Então, a gente tem aí transportes e hospedagens de médicos, 64 milhões de reais. Contratação de palestras, 59 milhões de reais. Refeições, 31 milhões de reais. Inscrições em eventos, 20 milhões de reais. Você olhando, fuçando ali na base de dados, você conseguiu descobrir se tem outros mimos que os médicos recebem dos laboratórios? Tem uma série de presentes para os consultórios médicos. Então, a gente vê lá filtro de água para o consultório da doutora Joana, cadeira de couro marrom Blume para o consultório do doutor Joel, computador notebook para o doutor Pedro usar nas suas consultas no hospital, ar-condicionado. Então, tem uma série de presentes para o consultório também. Agora, nesse caso, como é que você vai argumentar interesse científico? Né? Como você pode falar nas viagens, nos jantares, tem um médico ali apresentando. Aumentando o seu conforto, Amanda. Você vai lá no consultório e a temperatura está mais agradável. Você também é muito exigente, assim não dá. Mas eu vi que a maior parte vai para viagens. Me dá um exemplo de que tipo de viagem a gente está falando. Uma caravana de cirurgiões plásticos e dermatologistas brasileiros para Nova York. E foram para Nova York para um evento para brasileiros. Eram só brasileiros que estavam participando do congresso e os palestrantes
também eram só brasileiros. Todas as aulas, elas eram em português. Então, você pensa, por que foi em Nova York, né? Mas eles pagaram para ir? Não, eles não pagaram. Quem pagou foi a farmacêutica que organizou o evento. Quer dizer que existe viagem grátis? Existe viagem grátis. Nesse caso, a viagem foi grátis para os médicos, mas para o laboratório ela custou, em média, para 21 médicos mineiros, R$45 mil. Per capita. Por médico. Agora, você tem cerca de outros 100 médicos do restante do Brasil que foram para essa viagem. Então, como no restante do Brasil a gente não tem essa transparência, se a gente usar a média mineira, esse evento custou para a farmacêutica R$5 milhões. E aí você tem, né, os vídeos maravilhosos dos médicos falando, nossa, nada melhor do que Nova York para a gente fazer um evento como esse. Muito obrigada, laboratório, né? Um profissional de saúde que já foi para eventos internacionais desse mesmo laboratório contou que deixou de ser convidado, porque para ele ser convidado, ele tinha que aplicar R$30 mil a mais por ano em injeções estéticas desse laboratório para ele ser convidado. O próprio laboratório diz que convida os maiores injetores do Brasil. Quer dizer, aplique X e ganhe uma viagem para Nova York, é isso? Vamos lá. Quem está nos ouvindo, e não me refiro apenas aos médicos, mas principalmente aos pacientes. Quão tranquilos nós, pacientes, podemos estar de que o médico está receitando para a gente aquilo que a gente realmente precisa da melhor fabricante e não aquela injeção que vai levá-lo para Nova York? Essa é a grande pergunta. Se essa cadeia ela tão cheia de conflitos de interesse, como que a gente pode garantir que o médico não está escolhendo um produto A, um produto B, porque ele sabe que existe uma cadeia de premiações ou de benefícios que os laboratórios dão para alguns médicos parceiros? As coisas mudam, né? A gente teve a aprovação da lei dos genéricos no final do século passado no Brasil, o consumo de medicamentos vai mudando e imagino que a indústria vai se acomodando a essa nova situação. Novas gerações de médicos talvez tenham uma prática diferente. Como é que é a evolução nos últimos tempos dessa prática e desse comércio de dados de receitas? Olha, Toledo, pelo que eu apurei, não dá para a gente ficar otimista, não. Então, eu tive acesso a um diálogo de WhatsApp, eu vi no telefone de um médico, um diálogo entre dois médicos, jovens, dois médicos bastante jovens, mais jovens do que eu, conversando sobre congressos que um laboratório ofereceu para o outro e como eles estavam trocando a marca da medicação que eles prescreviam, baseado em parceria, essa palavra que eles usam, parceria com o laboratório. E aí, Toledo, as empresas estão preocupadas de conquistarem os médicos jovens. Então, em uma apresentação, um grande executivo da Close-Up falou para o público que era preocupante como os médicos jovens estavam entrando no mercado e talvez estavam aumentando a prescrição de genérico. Porque nos dados dessa empresa, 34% das prescrições que eles capturam lá nas farmácias são de genérico. E toda essa operação de marketing farmacêutico que a gente está falando, ela é estruturada para o medicamento de referência, que foi aquele primeiro que entrou no mercado, e para o medicamento similar. Então, vamos pegar, por exemplo, o Viagra. Então, o Viagra é o medicamento de referência. Aí você tem o Excitan. O que é o Excitan? É uma outra marca similar. E você tem o genérico, que é a sildenafila. Então, a operação de marketing farmacêutico, ela está direcionada para esses que são a marca, não para o genérico. Então, se o médico prescreve o genérico, é ruim para essas operações. Então, tem essa fala que ele está preocupado do aumento do número de genéricos. Prescritores de genérico. O clínico geral prescreve 42% do que ele prescreve é produto genérico. Já o pediatra, 30%. Quem é o menor? Ortopedia é o menor deles em termos de prescrição genérica. Isso é um desafio, porque à medida em que os médicos jovens avançam em termos de número no nosso mercado, este volume de prescrição também tende a aumentar, em virtude de que são médicos que praticamente não mantêm contato com a indústria farmacêutica de prescrição de geração de demanda. É um desafio para essa indústria, porque ou ela consegue recuperar parte desses médicos, ou esta tendência ela vai ser uma tendência futura, onde a prescrição genérica vai alcançar níveis altíssimos de geração de demanda, em virtude de que o médico não tem mais contato com marca. A indústria tem buscado saída para isso.
Esse que você ouviu é, de novo, o Paulo Paiva, vice-presidente da Close Up. E aí, essa questão dos genéricos, ela afeta diretamente como a gente vai fazer a compra na farmácia. Porque tem, inclusive, médicos, a gente fez uma outra reportagem sobre isso, que carimbam a receita, Toledo, para tentar evitar que você, paciente, quando for na farmácia, troque a marca do remédio ou que você compre genérico. Então, é um carimbo que diz que ele não autoriza que a pessoa na farmácia faça a substituição. E muitas farmácias, elas se recusam a vender se tem esse carimbo. Então, se o paciente quer comprar o genérico, né, ou porque ele não tem condições de pagar o preço do remédio de marca que o médico dele receitou, às vezes ele tem que ir em outro médico para pegar outra receita sem o carimbo. E aí a gente encontrou na base de dados mineira o caso de um médico que ganhou uma viagem de um laboratório para um congresso em Fortaleza. Uma viagem que foi declarada com custo de R$13 mil. E a gente teve acesso a receitas desse médico que ele usa o carimbo. E que medicamento que ele está prescrevendo nessas receitas, que ele usa o carimbo para a pessoa não trocar a marca? A mesma marca que pagou o congresso dele para Fortaleza. Amanda, você obviamente tentou ouvir os laboratórios, as empresas, a Close Up, a outra concorrente americana. O que elas dizem? As empresas e as entidades que representam elas assumem que existe esse monitoramento das prescrições médicas e que existe essa atividade do propagandista com o médico. Mas eles dizem que isso é fundamental para o médico receber mais informações e para melhorar a prática clínica dele, melhorar o atendimento dele. Há algum projeto de lei, alguma iniciativa governamental, alguma coisa que o poder público possa ou esteja fazendo para botar a ordem nessa bagunça? Por enquanto, a gente não sabe de nada que esteja nenhuma discussão que esteja avançada. Então, a gente tem aí duas camadas. Você tem a questão dos dados dos médicos que estão sendo coletados, que poderia ter alguma ação por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou até mesmo do Conselho Federal de Medicina. O Dr. Wallace Chamon, que solicitou os dados, ele clamou que o CFM tomasse alguma medida sobre isso, porque isso feria o Código de Ética Médica, e o próprio Conselho Federal de Medicina disse para a gente que achava que essa prática era temerária. A gente não tem notícia de nada que esteja sendo feito para evitar esse monitoramento. E do outro lado, a gente tem a questão da transparência desses benefícios e pagamentos feitos para os médicos, para que a gente, paciente, possa ter essa informação e aí poder escolher o nosso médico com base nisso, ou então, né, solicitar que o médico não carimbe a sua receita. Não carimbe a sua receita, para que ele possa escolher ali qual que é a marca de acordo com o preço que ele vai comprar, né? E o Ministério da Saúde hoje não está discutindo nada a respeito de um Sunshine Act no Brasil. Então, a gente está há mais de 10 anos atrasado em relação a outros países e vamos continuar atrasado enquanto ninguém puxar essa discussão. Bom, estamos tentando fazer isso aqui agora, né? Ô Amanda, onde é que a gente pode ler essas reportagens e ver os vídeos? As reportagens estão na página do All Prime e os vídeos no YouTube do All Prime. Tem uma série de reportagens, você pode maratonar. Tem uma reportagem só sobre o monitoramento das prescrições, tem uma reportagem só sobre essa questão da receita carimbada pelo médico, tem também um texto sobre o quanto os médicos recebem em mimos, em benefícios da indústria farmacêutica, e até uma reportagem específica sobre os dermatologistas, que são um grupo que recebe muito da indústria farmacêutica, e a gente fez uma reportagem específica sobre isso. Obrigado, Amanda Rossi, mais uma vez, pelo serviço de utilidade pública que você presta com essas suas reportagens e por estar aqui conosco mais uma vez no All Prime. Obrigada, Toledo. Eu sou José Roberto Toledo e toda semana eu converso com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens aqui no All Prime. Hoje eu conversei com a repórter Amanda Rossi. O roteiro é do Luiz Fernando Toledo. A captação é do João Pedro Pinheiro. Desenho de som da Marina Taloni. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha adicional Epidemic Sound. Coordenação Lígia Carriel e Caroline Monteiro. O podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Muito obrigado a você e volte aqui na semana que vem que tem mais.